nesse vídeo eu vou dar um breve panorama dos principais embates entre Taixe e Bolsonaro que explicam sua saída hoje. Uma das discordâncias entre os dois é o uso da cloroquina, né? Uma substância que o presidente Jair Bolsonaro entende que é importante e chave no tratamento do coronavírus. O presidente defende que essa substância seja amplamente usada no tratamento da doença desde os estágios mais iniciais da doença, quando a pessoa ainda não está num estágio grave da Covid-19. No entanto, o protocolo atual do Ministério da Saúde só recomenda o uso, só orienta, na verdade, não é nenhuma questão de recomendar efetivamente, mas orienta que se for ser usada essa substância, que ela seja usada apenas em casos mais graves, pessoas que já estão em estágios avançados da doença. E o presidente queria que o Ministério da Saúde, agora sob o comando de Nelson Taixe, revisasse esse protocolo, que ainda era da época do ministro Nelson Mandetta. Qual o problema? O ministro não queria fazer essa revisão, resistia a isso, porque não há evidências científicas, pesquisas sérias revisadas por outros cientistas que comprovem a eficácia da cloroquina no tratamento do coronavírus. E para completar, esse medicamento tem efeitos colaterais graves que podem, esses efeitos, levar à morte de pacientes. Então, vinha esse embate aí entre o presidente e o ministro, e nessa quinta-feira o presidente fez um ultimato ao ministro para que hoje revisasse esse protocolo. Ele deu declarações ontem, Bolsonaro, tanto numa videoconferência com empresários, quanto na sua live, nesta quinta-noite no Facebook, ele disse que hoje o ministro iria revisar esse protocolo, deixando de orientar o uso do medicamento apenas no estágio mais avançado, mas recomendando o seu uso nos estágios iniciais. Para defender isso, Bolsonaro diz que o próprio Conselho Federal de Medicina já orienta o uso desse medicamento no início tão logo uma pessoa seja diagnosticada com a Covid-19. Mas não é bem assim. O Conselho Federal de Medicina, ele soltou um parecer em abril orientando que esse medicamento, a cloroquina, pode ser usada em 3 estágios diferentes da doença, desde o inicial, intermediário e mais avançado, sempre sob orientação médica, em acordo com o paciente, deixando claro ao paciente sobre os riscos do uso desse medicamento. É mais uma orientação sobre como esse medicamento deve ser usado, caso assim deseje o médico e o paciente, do que uma recomendação, um endosso para o uso desse medicamento. Esse parecer do Conselho Federal de Medicina deixa claro que não há evidências científicas sobre a eficácia, e o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina depois deu declarações explicando que não se tratava de uma recomendação, mas um parecer tentando dar diretrizes para o uso do medicamento, já que havia uma grande demanda e uma grande controvérsia em torno disso, né? Então esse é o primeiro ponto. Havia um ultimato para que hoje o ministro revisasse esse protocolo, que era protocolo ainda da época de Mandetta, e o ministro não quis revisar porque ele não quis endossar uma orientação que não está de acordo com as evidências científicas do momento. Um segundo ponto de embate aí entre Bolsonaro e Taixe é a questão do isolamento social, né? Então, Bolsonaro, desde o início dessa crise da pandemia, vem se oposto à decisão de governadores, de prefeitos, de fechar comércios, fechar atividades econômicas, proibir a ida das crianças às escolas, ou seja, orientar as pessoas a ficar em casa para evitar o rápido contágio do coronavírus, enquanto o presidente considera que isso pode ser fatal para a economia e ter consequências ainda mais graves do que a doença em si. O presidente vem defendendo o que ele chama de isolamento vertical. O que seria isso? Seria o que, na visão dele, é uma estratégia em que apenas os idosos ou pessoas que já têm outras doenças que tornam elas mais vulneráveis a uma eventual fatalidade, né, uma morte caso contraiam o Covid-19, apenas essas pessoas deveriam ficar recolhidas em casa e as outras deveriam circular normalmente. No entanto, muitos epidemiologistas também contestam a eficiência dessa estratégia, dizem que as pessoas que circularem normalmente iriam de qualquer forma trazer o coronavírus para dentro de casa, podendo infectar os idosos e pessoas mais vulneráveis. E além disso, nós temos visto que mesmo pessoas que não são idosas e que têm uma boa saúde têm às vezes manifestado aí sintomas graves da doença, precisado de internação e intubação, e justamente o medo dos epidemiologistas é que um contágio rápido em larga escala leve aí a um colapso do sistema de saúde. A gente já até está vendo isso em algumas regiões do país, e mesmo pessoas mais jovens não tenham lugar para se tratar e acabem vindo a falecer dessa grave doença, né, o coronavírus, que é o que a gente tem visto nas últimas semanas aqui no Brasil.
Então, o ministro também vinha resistindo a uma pressão do presidente da República para que criasse uma nova orientação do Ministério da Saúde em favor de um afrouxamento aí do isolamento social. No fundo, essa decisão hoje está na mão dos governadores e prefeitos. O Supremo Tribunal Federal garantiu que são os governos locais que decidem como deve ser as regras de quarentena e isolamento social em cada região do país, mas ainda assim o presidente tenta, com o Ministério da Saúde, criar uma orientação a favor de um isolamento social menor, né, de uma flexibilização, uma redução dessas regras de isolamento social, e o Nelson Teich via resistindo a isso. Inclusive no final de abril ele deu uma declaração de que não era momento de falar em fim do isolamento social, já que os números de contaminação e de mortes no Brasil continuam crescendo. Foi uma declaração nesse sentido que ele disse na ocasião. Ainda assim, no início da semana, o Ministério da Saúde fez uma coletiva indicando que iria estabelecer parâmetros aí para orientar estados e municípios a definirem diferentes níveis de isolamento social. Eram 5 estágios, queriam de um afrouxamento maior até uma restrição maior. Mas, embora isso tenha sido anunciado segunda, foi feito sem grandes detalhamentos. Estava previsto para essa quarta uma coletiva que divulgaria melhor esses parâmetros e ela foi cancelada pelo Ministério da Saúde. O próprio Ministério reconheceu numa nota que não houve consenso entre o Ministério da Saúde e os conselhos estaduais e municipais de medicina. Dessa forma, o Ministério da Saúde não estava dando andamento a essa revisão de orientação, tentando criar parâmetros para relaxamento do isolamento social no país, como queria Jair Bolsonaro. Para fechar esse vídeo, vale lembrar outro acontecimento dessa semana, que também deixa claro aí o embate entre o ministro e o presidente, ou mesmo o desprestígio do ministro nesse governo, né? É que o presidente anunciou na segunda-feira que estava no Diário Oficial determinando aí que salões de beleza, academias de ginástica e os serviços de barbearia estariam incluídos na lista de serviços essenciais e assim ficariam fora das obrigações de fechamento, né, desses serviços durante o isolamento social. O presidente anunciou isso para a imprensa e quando a imprensa foi questionar o ministro da Saúde se ele estava de acordo, o ministro da Saúde nem sabia da decisão, foi pego de surpresa, ou seja, ele não tinha sido nem consultado, não tinha dado a sua opinião sobre essa matéria. Isso, enfim, ilustra, né, como ele era um ministro também enfraquecido. A gente viu que o número 2 do ministério, que é o general Eduardo Pazuello, é um militar, mais um militar ocupando uma posição de destaque no ministério. Ele tinha sido colocado como número 2 do Ministério da Saúde, não escolhido por Teich, mas pelo Palácio do Planalto. E é ele que na prática vem assim ditando aí as regras, as normas, as atuações do Ministério da Saúde, muito mais do que Teich vinha exercendo o poder dele de ministro da Saúde. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco desse panorama por trás dessa demissão. A gente vê que alguns motivos são parecidos, na verdade, com o caso da demissão de Mandetta, né? O presidente Bolsonaro tentou, com a escolha de Teich, ter um ministro que iria concordar com as suas orientações para o enfrentamento da pandemia, mas ele, ao mesmo tempo, escolheu um ministro técnico que vem da área da saúde e ele, então, não contrariou o que dizem a maioria dos cientistas, a maioria dos epidemiologistas e acabou se mantendo numa posição semelhante à que tinha Mandetta anteriormente. Obrigada pela audiência.